No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora em mais uma terça-feira com uma edição do 18 horas especialmente para você nesse dia 7 de abril de 2020. Mais uma vez juntos, Carlos Júnior, Caline Leão e Cid em home Cid office. Soares em home office, Paulo Castro e toda a equipe de jornalismo aqui do 18 horas, todos Sérgio em home office. Sérgio Bartolo, inclusive. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite com as informações mais importantes e relevantes para você aqui no 18 horas. Boa noite, Cid. Hello. Olá. Cid Soares. Boa noite. Aí é. Tudo certo, meu querido? Como estamos aí de home? Cara, aqui tudo certo, né? Graças a Deus a gente não tem saído pra nada, esperando passar esse período maluco aí de pandemia. Mas tá tudo certo, graças a Deus. Bacana, então, tudo pronto aí, tudo certinho, então, para darmos início a mais uma edição, Caline Leão e você ouvinte em 100,7, programa 18 horas, ok? Mix. O Amazonas passou dos 600 casos confirmados de Covid-19 nesta terça-feira, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, inclusive. Aí, olha só nas últimas 24 horas foram mais de 104 novos casos, elevando o número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus para 636, com 23 mortes confirmadas e 7 ainda em investigação. Pois é, Carlão, desde domingo, o Amazonas registra mais de 100 casos diários. Foram registradas mais de 325 pessoas infectadas só nos últimos 3 dias, o que representa mais da metade de todos os casos até aqui contabilizados pelo governo do Amazonas. Pois é, Karime, olha, em Manacapuru, município aqui da região metropolitana de Manaus, os casos estão crescendo muito rapidamente. O município já registra 42 casos e 3 mortes. Vamos conferir os números da pandemia no Amazonas com a nossa repórter, Nathalie Moraes. Muita gente aqui no Amazonas segue ignorando o isolamento social e insiste em ir às ruas. O resultado dessa falta de conscientização é o número de infectados pelo novo coronavírus que não para de crescer. Só nas últimas 24 horas, registramos um aumento de 104 novos casos de Covid-19. Aproximadamente 16% dos 36 casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado estão internados. 46 pacientes se encontram em estado grave em unidades de terapia intensiva. Essas informações foram repassadas pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância e Saúde, Rosemary Pinto. Hoje nós temos 104 novos casos, de um total de 636 casos. Desses, 560, 88% são em Manaus. Desses 636 casos, nós temos 465 em isolamento domiciliar, o que corresponde a 73% dos casos. São pessoas que apresentaram sintomas, que têm uma confirmação diagnóstica, mas que não estão em situação que exige hospitalização. Então, essas pessoas estão em monitoramento durante 14 dias. Permanecemos com 44 pacientes que saíram do período de transmissibilidade. Tá? Hoje nós temos 256 pessoas, pacientes internados, tanto em leitos clínicos quanto em UTIs, o que perfaz um total de 40% de todos os nossos casos. Dos internados confirmados, nós temos um total de 104, desses 58 estão em leitos clínicos e 46 estão em UTI. A diretora-presidente da FVS revelou que nas últimas 24 horas, todas as 860 amostras que aguardavam análise no Laboratório Central de Saúde Pública foram processadas e restam apenas 120 testes em investigação.
conseguimos atualizar todos os diagnósticos que estavam pendentes no LACEN. Hoje nós temos apenas as coletas que foram realizadas entre ontem e hoje, que perfazem um total de 120 exames em processamento pelo LACEN hoje. Além das 23 mortes já confirmadas, outras 7 estão sendo analisadas para concluir se foram causadas pelo novo coronavírus. Nós temos atualmente 40 óbitos notificados. Desses 40 óbitos, 23 foram confirmados. Portanto, 4 óbitos desde o último boletim de ontem. Descartamos 10 óbitos e temos 7 em investigação. A nossa letalidade hoje é de 3,62%. A grande preocupação das autoridades de saúde agora é com o avanço da doença no interior do estado. O interior do Amazonas já registrou 76 casos de Covid, a maioria em Manacapuru com 42 casos. E no interior, 76 casos. 42 em Manacapuru, com 3 óbitos, 9 em Itacoatiara, 7 em Santo Antônio do Içá, 4 em Parintins, com 1 óbito, 3 em Iranduba, 3 em Tonantins, 2 em Careiro da Várzea, 2 em São Paulo de Olivença, 1 em Anori, 1 em Boca do Acre, 1 em Novairão e 1 em São Gabriel da Cachoeira. Nós montamos uma equipe que está se deslocando amanhã para Manacapuru, no sentido de dar apoio para o município. Então, vamos para lá organizar a rede de urgência e emergência do município, organizar a assistência hospitalar no município, a assistência básica no sentido de atender os casos mais leves, todas as ações de vigilância, orientação à população e a necessidade de adesão aos decretos governamentais que definem o isolamento. A titular da FVS reforçou mais uma vez: se você pode, fique em casa pelo bem de todos. Permanece a grande necessidade de nós nos isolarmos. Nós evitarmos circular, evitarmos expor idosos, pessoas que têm comorbidade, crianças, gestantes, que são as pessoas mais sensíveis a esse vírus, que estão mais suscetíveis. Então, essas pessoas devem ser protegidas, precisam ser resguardadas, permanecendo em casa. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e segundo os números divulgados agora, pelo Ministério da Saúde, o Amazonas ultrapassa São Paulo e já é o segundo com maior número de casos de coronavírus no país por grupo de 100 mil habitantes. No balanço desta terça-feira, o Ministério da Saúde, a taxa do Amazonas é de 15,1 casos para cada 100 mil habitantes, perdendo apenas para o Distrito Federal com 16,1 casos. O ministro Mandetta, inclusive, ele falou na coletiva que ele estaria muito preocupado se morasse aqui em Manaus, e com certeza, Pois é, São Paulo aparece aí em terceiro lugar com 12,2, seguido por Ceará com 11,4, Rio de Janeiro com 9,7 casos para cada 100 mil habitantes. Mantendo a média superior a 100 casos registrada nos últimos dias, ainda esta semana, o Amazonas será o estado com maior número proporcional de casos de Covid-19 aqui do país. E Manaus é a terceira capital com a maior incidência da doença por grupo de 100 mil habitantes, com taxa de 21,7 casos, ficando atrás de São Paulo com 30,6 e Fortaleza com 34,7. Esses são os números agora atualizados pelo Ministério da Saúde. E lembrando só um detalhe aí terrível, também. Por quê? Segundo os especialistas, para cada caso confirmado, existem 10 casos que não foram confirmados, não foram registrados, ou 10 casos que as pessoas aí não fizeram o teste, Ou seja, seguindo essa proporção, o Amazonas teria aí hoje mais de 6 mil casos do novo coronavírus aqui no estado, levando em conta, essa conta dos especialistas, que para cada 10 casos declarados e confirmados, existem aí mais 10
que não foram confirmados do novo coronavírus. Então, são números realmente alarmantes e preocupantes para que a pessoa acenda o sinal de alerta e fique em casa. E o Amazonas é também o terceiro em número de mortes por 100 mil habitantes. Karime, e na coletiva aqui em Manaus, o que chamou a atenção foi a ausência do secretário de Saúde do Estado, né? O Rodrigo Tobias. Vários sites noticiaram sua possível exoneração e a substituição dele por uma mulher. O governo, até o momento, não negou, também nem confirmou a informação. A substituição da Suzan vem sendo cogitada há algum tempo, desde a crise que provocou morte de dezenas de crianças cardiopatas. Todo mundo lembra disso, claro, né? E das manifestações de profissionais da saúde com pagamentos atrasados. E agora, o Amazonas sendo o primeiro estado a colapsar o sistema de saúde por conta do coronavírus. E a demissão do secretário voltou à tona, como fala aí nossa repórter Júlia Gomes. Com uma estrutura de saúde precária em várias cidades, ou até mesmo com a falta de uma estrutura mínima de saúde em alguns municípios, o avanço do coronavírus no interior do Amazonas se tornou uma preocupação para as autoridades de saúde dessas localidades. Segundo Januário Neto, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, o cenário no interior do estado é preocupante para o enfrentamento da Covid-19. Ele afirma que faltam equipamentos de proteção individual, os EPIs, e não há estrutura para atender casos graves da doença no interior do estado. E a gente não tem, na maioria dos municípios, condições de dar suporte ventilatório para pessoas que apresentam insuficiência respiratória grave, né? A maioria dos municípios não tem ventilador mecânico. Nós já temos casos no Alto Solimões, casos em municípios pequenos, e se esses casos agravarem, infelizmente, os nossos municípios não têm condições de garantir suporte ventilatório a muitas pessoas, né? E nós vamos ser obrigados a fazer aquela escolha de Sofia, que é escolher quem vai viver e quem vai morrer. Sem estrutura para tratar pacientes com dificuldades respiratórias, as cidades precisam contar com as UTIs aéreas disponibilizadas pelo governo do estado, que hoje conta com 3 modelos de aeronaves que são utilizadas conforme a distância do município onde está o paciente. Porém, até mesmo este serviço já está ameaçado devido à possibilidade do sistema de saúde do estado entrar em colapso, como afirma o presidente do Conselho das Secretarias Municipais do Amazonas. Nós tínhamos pactuado com o estado, inclusive com um rateio de recurso federal, para que ele dobrasse a sua capacidade de aeromédico, né? Ou seja, para estar buscando todo paciente que tivesse agravado os sintomas do Covid-19 e fossem transportados para Manaus. Só que a gente está com uma preocupação muito grande agora em relação a isso, porque está sendo veiculado, inclusive pelo próprio secretário, que o nosso sistema ele está se aproximando muito do colapso. Então, daqui a pouco não vai ter leito regulado para a gente poder mandar o nosso paciente para Manaus. Ainda segundo Januário Neto, para tentar conter a chegada do coronavírus ou o avanço da doença, os municípios fortaleceram a atenção básica de saúde e montaram uma espécie de barreira sanitária nos portos, rodovias e aeroportos. Ele afirma que é fundamental que a população tenha consciência de que o distanciamento social é a melhor forma de prevenir a doença. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E falando de Covid-19, até a tarde de ontem, em 12 municípios do interior do Amazonas já tinham registros da doença. Pois é, o novo coronavírus já está presente no sul do Amazonas, em cidades do Alto, Médio e Baixo Solimões. E o avanço do vírus preocupa as autoridades de saúde municipais por causa da falta de estrutura. E segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, faltam equipamentos de proteção e não há estrutura para atender casos graves da doença no interior do estado. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes.
estudo publicado por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais alerta que os serviços hospitalares do Brasil devem começar a sofrer escassez de leitos, tanto de baixa complexidade como de UTI, e ventiladores mecânicos ainda este mês por causa da pandemia de coronavírus. Esse mesmo estudo mostra que em Manaus o esgotamento de leitos de baixa complexidade pode acontecer entre 26 e 30 de abril. Os leitos de UTI entre amanhã e 18 de abril. Já os de ventiladores mecânicos entre 26 de abril e 4 de maio, segundo estudo noticiado pelo site UOL. O levantamento chamado Demanda por Serviço de Internação de Pacientes com Covid-19 no Brasil foi feito em parceria com a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard e com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e leva em consideração 12 cenários distintos, com datas diferentes para o colapso nos sistemas de saúde de 9 regiões metropolitanas. Cada região tem suas características que levam em consideração quantidade de hospitais e leitos disponíveis, assim como o aumento da quantidade de casos confirmados de Covid-19. No melhor dos cenários previstos pelo estudo, São Paulo, capital do estado, com maior quantidade de casos do país, tem o esgotamento de leitos de baixa complexidade previsto para o dia 19 de abril. No pior dos cenários, a escassez chegaria no dia 12 deste mês. O estudo alerta para a necessidade de se construir hospitais de campanha com novos leitos e ventiladores e intensificar o isolamento social e aumentar os testes feitos na população. Com essas medidas, seria possível adiar ou mesmo evitar o colapso no sistema de saúde. Infelizmente, o governador Wilson Lima demorou a tomar a decisão de construir um hospital de campanha para tratar os casos de média complexidade. Enquanto em São Paulo, Boa Vista, Rio de Janeiro e Recife já estão com os hospitais de campanha operando. Manaus ainda vai esperar mais uns 10 dias para colocar em funcionamento a estrutura completa do hospital lá na Newton Lins. Média de mais de 100 casos de Covid-19 registrados diariamente, esse hospital da Newton Lins, que deve ter 400 leitos clínicos, vai ter sua capacidade esgotada rapidamente. Isso aí se essa média se mantiver essa média. Em 10 dias, o Amazonas já vai ter mais de 1.400 casos confirmados. E isso, é claro, se essa média de 100 novos casos diários for mantida nos próximos dias. Karime, por isso a gente insiste sempre aqui nesse momento aí. A melhor prevenção é ficar em casa em isolamento social. Os casos no Amazonas estão crescendo rapidamente, como nós já estamos falando aí desde o início do programa, justamente porque grande parte da população não está em quarentena, não está cumprindo aí esse pedido. O movimento nas ruas, tanto na capital quanto no interior, propicia a expansão da doença em nosso estado. E um dossiê com uma estrutura de saúde precária em várias cidades, ou até mesmo com a falta de uma estrutura mínima de saúde em alguns municípios, o avanço do coronavírus no interior do Amazonas se tornou uma preocupação para as autoridades de saúde dessas localidades. Segundo Januário Neto, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, o cenário no interior do estado é preocupante para o enfrentamento da Covid-19. Ele afirma que faltam equipamentos de proteção individual, os EPIs, e não há estrutura para atender casos graves da doença no interior do estado. E a gente não tem, na maioria dos municípios, condições de dar suporte ventilatório para pessoas que apresentam insuficiência respiratória grave, né? A maioria dos municípios não tem ventilador mecânico. Nós já temos casos no Alto Solimões, casos em municípios pequenos, e se esses casos agravarem, infelizmente, os nossos municípios não têm condições de garantir suporte ventilatório a muitas pessoas, né? E nós vamos ser obrigados a fazer aquela escolha de Sofia, que é escolher quem vai viver e quem vai morrer. Sem estrutura para tratar pacientes com dificuldades respiratórias, as cidades precisam contar com as UTIs aéreas disponibilizadas pelo governo do estado, que hoje conta com 3 modelos de aeronaves que são utilizadas conforme a distância do município onde está o paciente.
Porém, até mesmo este serviço já está ameaçado devido à possibilidade do sistema de saúde do estado entrar em colapso, como afirma o presidente do Conselho das Secretarias Municipais do Amazonas. Nós tínhamos pactuado com o estado, inclusive com um rateio de recurso federal, para que ele dobrasse a sua capacidade de aeromédico, né? Ou seja, para estar buscando todo paciente que tivesse agravado os sintomas do Covid-19 e fossem transportados para Manaus. Só que a gente está com uma preocupação muito grande agora em relação a isso, porque está sendo veiculado, inclusive pelo próprio secretário, que o nosso sistema ele está se aproximando muito do colapso. Então, daqui a pouco não vai ter leito regulado para a gente poder mandar o nosso paciente para Manaus. Ainda segundo Januário Neto, para tentar conter a chegada do coronavírus ou o avanço da doença, os municípios fortaleceram a atenção básica de saúde e montaram uma espécie de barreira sanitária nos portos, rodovias e aeroportos. Ele afirma que é fundamental que a população tenha consciência de que o distanciamento social é a melhor forma de prevenir a doença. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um dossiê sobre a situação da saúde pública no Amazonas foi encaminhado para as autoridades e judiciário do Amazonas. O documento denuncia condições de segurança no trabalho, pede seguro e retorno da reposição de 40% do risco de vida nos salários dos trabalhadores da área. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odiné Araújo. O dossiê tem mais de 150 páginas de denúncias do Sindicato dos Médicos do Amazonas quanto às condições de saúde do estado, principalmente sobre a questão da segurança dos profissionais que estão adoecendo no exercício da profissão devido ao uso de equipamentos de proteção individual inadequados. Em vídeo gravado aos profissionais da saúde, o presidente do CIMEAM, Mário Viana, falou sobre o documento. Hoje já sabemos que cada vez mais o próprio governo federal admite que a falta dos EPIs é um grande problema na luta contra o Covid-19. Aqui no Amazonas, até então, nossas denúncias que já haviam sido feitas muito antes da pandemia se instalar, eram negadas repetidamente pelo governo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. O documento foi enviado na sexta-feira passada aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, Defensoria Pública do Amazonas, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Saúde, Câmara Municipal de Manaus, frentes parlamentares no Congresso Nacional e também a entidades médicas nacionais. O CIMEAM também está pedindo seguro de incapacidade temporária tanto para estatutários quanto aos prestadores de serviços. Também foi elaborado um documento com 21 recomendações, entre elas para que os trabalhadores da saúde tenham prioridade na testagem do Covid-19. Esperamos que realmente, por exemplo, a testagem dos profissionais de saúde seja prioridade, porque está provado no mundo todo que eles, num percentual maior do que a população em geral, estão sendo contaminados exatamente por estarem na linha de frente e muitas vezes sem os equipamentos de proteção individual adequados. Esperamos que as autoridades compreendam que a batalha não será abandonada por nós, mas os gestores têm que dar todas as condições para que seus soldados, verdadeiros heróis, continuem essa luta contra o Covid-19. O Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Amazonas, também protocolou o documento pedindo o retorno da reposição de 40% do risco de vida dos trabalhadores retirado pelo governo do estado, conforme relata a presidente Cleidinir Francisca. Nós já tínhamos essa porcentagem, foi retirado. Nós estamos pedindo que o governo do estado coloque novamente, aplique novamente 40% de risco de vida para os trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde que estão à frente dessa pandemia, arriscando suas vidas e salvando a vida da população. A terceira pauta é que seja antecipado o 13º salário dos servidores e servidoras da área da saúde do estado do Amazonas. Volto com vocês.
Agora 6 horas e 25 minutos. Carlão, vamos do que agora? Tudo bem, Carimilhão. Vamos de playlist. Vamos começar com a primeira da playlist, 18 horas. A gente vai de Juliette and Romeo. É mais um lançamento aqui na playlist do 18 horas, apresentando aí o DJ francês, o Martin Solveig. E também o cantor e compositor canadense, o Roy Woods. Isso mesmo, Carlão. DJ Solveig disse o seguinte, que está muito emocionado em apresentar e falar um pouco mais de amor histórico de Romeu e Julieta. Agora com música e videoclipe. Essa música é a minha melhor recordação do verão do ano passado em Ibiza, disse ele, né? E tudo isso com a voz do talentoso Roy Woods. Portanto, vamos aí abrir o playlist do 18 horas, estreando aqui no nosso programa Juliette and Romeo. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 29 minutos em Manaus. Mais uma, né? A primeira da playlist que você conferiu em 100,7. Martin Solveig, Roy Woods, Juliette and Romeo foi a primeira da playlist de hoje. Economia. Bom, e a pandemia de coronavírus praticamente paralisou o polo industrial de Manaus. Pelo menos 48 mil trabalhadores estão em casa de férias coletivas por conta da atual crise. Vamos conferir os detalhes do impacto da Covid-19 no Distrito Industrial na reportagem de Azaf Augusto. Depois de quase um mês que os amazonenses começaram a ser infectados com o coronavírus, a indústria local já está sendo afetada e a projeção negativa é grande, o que vai prejudicar não só os patrões, mas também os empregados que dependem da indústria. Tudo vai depender do período de paralisação das empresas e do comércio. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, afirmou que pelo menos 48 mil empregados estão afastados dos seus cargos. Santana disse ainda que há muitos trabalhadores do distrito que estão infectados com o Covid-19. Tem empresas que usam de má fé, né? Que transforma isso, um dia ele trabalha, do outro dia não, porque falta material e fica usando esse mecanismo. Tem muita gente do distrito doente, então nós estamos fazendo um apelo para o governador também suspender durante 15 dias a atividade do distrito industrial para fazer uma geral no distrito industrial, para poder as pessoas trabalhar com segurança. E hoje está essa insegurança para trabalhar no distrito, porque os ônibus que pegam os trabalhadores de manhã cedo vão todos lotados. Em entrevista à imprensa local, o presidente da Associação Nacional das Empresas de Eletrodomésticos, a Eletros, José Jorge Júnior, disse que a pandemia já começa a causar um recuo superior a 20% na produção industrial do primeiro semestre no Amazonas. O presidente do Centro da Indústria do Amazonas, CIEAM, Wilson Périco, afirmou que cerca de 22 empresas estão em paralisação parcial ou total, o que afeta diretamente 50 mil funcionários. O empresário avalia que isso se deve ao fechamento do comércio e à falta de insumos. Essas empresas de bem final, certamente por estarem reduzindo a atividade e outras paradas, vão afetar os seus fornecedores. A previsão é de 15 a 20 dias de paralisação, na expectativa de que se retome a atividade do comércio para gerar demanda, as indústrias conseguirem desovar os seus estoques e voltarem a produzir. Visando as dificuldades da indústria neste período, o superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, prorrogou até 30 de abril o prazo para envio dos dados referentes ao Sistema de Indicadores Industriais do Polo Industrial de Manaus. Ontem, foi determinado que desde o dia 25 de março não fosse aplicado o bloqueio automático de cadastros para empresas que deixarem de encaminhar suas informações socioeconômicas referentes ao mês de fevereiro de 2020 à autarquia. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Pois é, e a Moto Honda da Amazônia informa que está prorrogando o período de suspensão das atividades produtivas da fábrica aqui de Manaus devido ao impacto da pandemia da Covid-19. O retorno da produção, que era previsto para o dia 13 de abril, foi postergado para o dia 20 de abril. E os
Os resultados preliminares de um estudo feito com a cloroquina pela Fiocruz e pela Fundação de Medicina Tropical mostraram que a letalidade no grupo de pacientes com Covid-19 testado em estado grave foi de 13%. Em pesquisas mundiais, essa média é de 18% a 20%. O pesquisador Marcos Lacerda, da Fiocruz, que comanda a pesquisa, disse que a taxa de letalidade de um usa cloroquina é equivalente à de quem não usa. Abre aspas. Os otimistas podem achar que a taxa com o uso da cloroquina é menor. Os pessimistas podem achar que é igual. Estatisticamente é igual na margem de confiança, disse o infectologista Marcos Lacerda para o site UOL. A pesquisa deve seguir, portanto, até que os dados sejam conclusivos. Tudo pode, mas não podemos achar nada, como disse aí Marcos Lacerda, reafirmando que é preciso esperar pelas conclusões científicas e seguras desse estudo. Pois é, de 81 doentes internados que tomaram o medicamento, 11 morreram. A taxa de mortalidade verificada em pacientes em iguais condições que não usaram a droga é de 18%, segundo estudos internacionais, inclusive da China. A proximidade dos dois índices não permite afirmar, por enquanto, que a cloroquina possa fazer diferença fundamental no tratamento dos doentes infectados pelo novo coronavírus. Marcos Lacerda prevê que 440 pacientes de diferentes hospitais sejam testados e pode durar ainda de 2 a 3 meses. O grupo de pesquisa é integrado também pela cardiologista Ludmila Rajar, do INCOR de São Paulo. A ideia inicial era que a metade dos doentes tomasse uma dose de 10 gramas de cloroquina e outro grupo metade disso. Mas a dose maior, no entanto, se mostrou tóxica, provocando reações indesejadas, como arritmia e outras complicações graves, isso segundo Marcos Lacerda. E as conclusões preliminares já foram enviadas para publicação numa revista científica, justamente porque os testes mostraram que a dose maior de cloroquina pode causar danos. As conclusões sobre a pesquisa dos pacientes precisam ser rapidamente conhecidas. Marcos Lacerda disse que, abre aspas, quando comparamos os grupos de diferentes doses, vimos mais toxicidade na alta dose. Por isso, suspendemos esse braço do estudo. Fecha aspas, afirmou o médico, afirmando que agora todos vão usar apenas a baixa dose de cloroquina. Você está ouvindo 18 horas. E o governo do estado pode ser multado em R$2 milhões por atraso no socorro a moradores de rua no Amazonas durante a pandemia do coronavírus. A ação pede ainda multa de R$50 mil por dia, caso essa população não seja atendida. Vamos aos detalhes agora com a repórter Odinea Araújo. Somente em Manaus, uma média de 2.000 pessoas vivem nas ruas da cidade por não terem moradia adequada. E mesmo em meio à pandemia do coronavírus, essas pessoas não receberam a tempo amparo por meio do governo do estado e da prefeitura de Manaus. Somente semanas depois do decreto de isolamento social é que elas começaram a ser acolhidas pelo poder público, mas ainda assim de forma inadequada e em número inferior à demanda. Por isso, os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, além da Defensoria Pública da União, entraram com ação civil pública com pedido de liminar contra o Estado e o município. Eles pedem que sejam pagos R$2 milhões por negligência no atendimento a moradores em situação de rua durante a pandemia do coronavírus. A procuradora do Trabalho, Alzira Melo Costa, falou dessa ação. Diante da omissão do poder público e diante o agravamento do quadro da pandemia no estado do Amazonas, foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública para que o poder público tome ações efetivas para proteger essa população. Os agentes públicos dizem que no estado do Pará, por exemplo, mais de 700 vagas foram disponibilizadas em estádio há semanas. E o Amazonas agora que colocou a Arena Amadeu Teixeira à disposição para acolher 200 pessoas, mas isso é insuficiente, segundo o procurador da República, Fernando Soave. Nós temos nossas casas, enfim, essa população não tem onde se isolar.
mais pessoas ficando doentes, são mais vagas nos hospitais e mais respiradores ocupados. Não adotar, né, medidas de isolamento, inclusive para essa população que não tem onde ficar, né, que seja um simples ginásio, um simples colégio de escola, que se multiplique essas vagas pelo menos por 1-2 meses, né? Se não tiver, que se requisite hotéis ainda que também estão vazios. É possível fazer isso, né? O Estado pode fazer isso. O Rio de Janeiro já vem fazendo isso, São Paulo já vem fazendo isso, Rio Grande do Sul, o Pará. Por que nós não podemos fazer? A ação também prevê multa de R$50 mil por dia caso o Estado e a Prefeitura não atendam a decisão, além de incidência de multa sobre o patrimônio pessoal do governador e do prefeito de Manaus. A ação ainda vai ser julgada. O governo do Estado informou que criou uma base emergencial para atendimento à população em situação de rua e que são oferecidas refeições e higienização na área externa da Arena Amadeu Teixeira, além dos mesmos serviços e acolhimento dentro da arena para pessoas que estão no grupo de risco. Volto com vocês. 18 horas. Bom, nós já falamos aqui no 18 horas diversas vezes sobre os cuidados que devemos ter para evitar a disseminação do novo coronavírus. Junto ao isolamento social, precisamos redobrar os cuidados de higiene, tanto pessoal quanto em casa, né? E nesse mesmo sentido, a higiene com os alimentos. Karime, na semana passada nós falamos também sobre os cuidados com as embalagens dos produtos deliveries. É muito importante isso. E hoje a repórter Júlia Gomes preparou uma matéria sobre algumas medidas simples, né? Medidas diárias que ajudam a manter o coronavírus longe dos alimentos. Confira a reportagem. Antes de falar de cuidados simples, mas que ajudam a manter o novo coronavírus longe da cozinha e da comida, é preciso deixar claro que o vírus não é capaz de se multiplicar nos alimentos, como fazem as bactérias. É o que explica a nutricionista Giovana Benoliel. O vírus, ele precisa de um outro ser vivo para fazer a sua multiplicação, né, e conseguir sobreviver usando o ser vivo como hospedeiro, digamos assim. E o alimento não consegue ser esse hospedeiro. No entanto, o vírus ele pode usar os alimentos comparando assim como se fosse uma superfície. Eu posso ter o vírus numa maçã, numa banana, nas embalagens dos alimentos. Ele não vai se multiplicar, mas ele vai contaminar a superfície desse alimento como contamina a superfície de uma maçaneta, de uma bancada, as superfícies de outros materiais. Por esse motivo, é importante a higienização correta dos alimentos e até das embalagens ao trazê-los para dentro de casa. A especialista diz que medidas simples como lavar com água e sabão ou uma solução à base de hipoclorito de sódio, também conhecido como água sanitária, já são bastante eficientes. Os alimentos, de modo geral, que chegarem no supermercado, eu sugiro pegar um borrifador e fazer uma solução de cloro e borrifar essa solução de água clorada na superfície das embalagens dos alimentos para poder guardar na geladeira ou no seu armário. Ela substitui o álcool em gel, o álcool a 70, que está difícil de arranjar, né, de conseguir no mercado. Essa mesma solução, gente, a gente pode usar para deixar os alimentos imersos de 15 a 20 minutos, tá? Os alimentos e frutas, verduras, a cada 1 litro de água, 1 colher de água sanitária. E aí depois retira, enxágua e guarda. Lembrando que para a solução é 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio para cada 1 litro de água. Giovana Benoliel explica que o tratamento dos alimentos pelo calor, como o cozimento, quando feito corretamente, também ajuda a eliminar o vírus. Evitar alimentos mal passados, mal cozidos, alimentos crus de modo geral, porque o calor minimiza a contaminação de vírus, bactérias, enfim, a gente consegue minimizar essa contaminação com o calor. O que também requer cuidados extras é em relação ao preparo das refeições, principalmente com as comidas deliveries ou retiradas em balcões de atendimento.
As pessoas que manipulam o alimento precisam tomar os cuidados de higiene básica, que não só por conta do coronavírus, né? Mas isso é uma regra de todos os manipuladores de alimentos. Ter as unhas cortadas, não falar, não tossir, evitar o contato manual com o alimento, de desfiar um frango, desfiar um peixe, usa um talher, usa um garfo, e evita falar, conversar enquanto estiver manipulando os alimentos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a repórter Nathalie Moraes, ela tem as informações quentinhas, atualizadíssimas sobre a decisão da Justiça Federal de Brasília, que bloqueou os recursos do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para serem usados no combate ao novo coronavírus. Boa noite, Nathalie. Tudo bem, menina? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos aí nos nossos estúdios. Tudo bem? É isso mesmo, Karime. Olha só, o juiz federal Itagiba Cata Preto Neto, da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou o bloqueio do repasse de valores da União para o fundão eleitoral e para o fundo partidário na mesma decisão. Ele autorizou que o governo federal use essa verba para as ações em combate aí ao novo coronavírus. A decisão do juiz foi em resposta a uma ação popular movida na Justiça Federal. No despacho, ele afirma que a pandemia do novo coronavírus de sacrifícios de todo o país, incluindo nesse grupo os partidos políticos. O fundão eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro foi criado para cobrir os gastos de até 2 bilhões de reais em eleições municipais. Além dele, o fundo partidário é uma verba repassada anualmente pela União para o funcionamento dos partidos políticos, estimado aí em 1 bilhão de reais para este ano. Mas ainda cabe aí um recurso contra essa decisão. Eu volto aos estúdios com você, Karine. Muito obrigada, Nathalie Moraes, participando aí do programa, né? Em home office também. Home office. Karine, vamos à segunda da playlist de hoje, em uma transmissão beneficente aí no domingo passado, que foi dia 29 de março, um tremendo fim de semana. Rolou apresentações online, ao vivo, de estrelas da música, direto, inclusive, aí das suas casas, né? Em home office também. Arrecadou aí quase 8 milhões de dólares para 2 instituições de caridade que atendem a socorristas e norte-americanos que enfrentam dificuldades econômicas em meio a essa crise do coronavírus, Karine. Pois é, a informação foi passada pelos patrocinadores do show idealizado e comandado por ele, Elton John, que apresentou tudo direto da sua cozinha e contou com a participação aí dos Backstreet Boys, Lizzo, Alicia Keys, Mariah Carey, Lady Gaga, entre outros grandes nomes. Show. Foram 8 milhões e 700 mil telespectadores, né? Segundo o canal Fox. Foram. E todos eles usando o quê? Smartphones, câmeras domésticas ou plataformas online, né? Sossegados. Mais que um show, foi uma verdadeira demonstração do poder da internet em tempos de confinamento. Então, vamos deixar um pouco dessa alegria nos contagiar com o show, com o som de quem? Billie Eilish, que também participou aí desse tremendo show. Festinha. Então, dessa festinha. Então, vamos de Bad Guy. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E como o isolamento social vem sendo alvo de polêmicas, principalmente quando o assunto é o fechamento do comércio, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa para saber qual a opinião dos brasileiros em relação a esta medida. Pois é, segundo o levantamento, 7 em cada 10 entrevistados são favoráveis ao isolamento social. O Datafolha ouviu moradores das regiões Norte e Centro-Oeste. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o levantamento feito pelo Datafolha, 72%, ou seja, 7 em cada 10 dos entrevistados das regiões Norte e Centro-Oeste, acreditam que deixar as pessoas em casa para impedir que o coronavírus se espalhe é a melhor opção, mesmo que isso prejudique a economia e cause desemprego. Já 21% dos entrevistados querem o fim do isolamento para estimular a economia e impedir ainda mais o desemprego, mesmo que isso ajude a espalhar o vírus. E 8% não souberam responder.
A pesquisa foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e questionou a população sobre as medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do vírus. O Instituto entrevistou por telefone 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. O Datafolha ainda questionou sobre o fechamento do comércio de produtos não essenciais. Para 58% dos entrevistados, o comércio deve permanecer fechado. Já 42% querem a reabertura das lojas e dos serviços. A maior parte da população acredita que o isolamento vai durar, em média, 28 dias. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E finalmente o governo anunciou nesta terça-feira que já está disponível o aplicativo da Caixa Econômica para fazer o cadastro do auxílio emergencial, que é de R$600, que a União vai pagar nesse período de pandemia de coronavírus. Olha, a inscrição é para trabalhadores autônomos e informais e deve ser feita pelo aplicativo auxilio.caixa.gov.br, que é gratuito. Para mães solteiras, o valor do auxílio é de R$1.200. Houve um acordo aí com empresas de telefonia para que mesmo as pessoas sem crédito no celular possam baixar o aplicativo que está disponível para iOS e Android. A previsão é de que os pagamentos comecem a ser realizados nesta quinta-feira, dia 9, para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Olha, os que não têm, que vão receber a partir do dia 14 de abril em conta digital. A segunda parcela está prevista para 27, 28, 29 e 30 de abril, de acordo com a data de aniversário do beneficiário. A terceira e última parcela será quitada até o fim de maio, com pagamentos a partir do dia 26. Os repasses a beneficiários do programa Bolsa Família seguirão o calendário usual do programa. Olha, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o programa de auxílio emergencial para trabalhadores de baixa renda vai incluir 30 milhões de brasileiros em contas digitais gratuitas, com possibilidade de fazer pagamento e transferências sem custo. Aqueles que têm direito ao benefício vão poder solicitar transferência para a conta de sua preferência em qualquer banco sem custo nenhum. Para os que tiverem que sacar, poderão se dirigir a lotéricas, agências da Caixa, do Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Além dos trabalhadores informais, vão ter direito também ao pagamento aqueles que têm um contrato intermitente inativo, autônomos e microempreendedores individuais, os chamados MEI. E para ter direito ao auxílio, é necessário ser maior de idade, ter renda familiar mensal inferior a meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos no total. Bom, e para receber o auxílio, o trabalhador não pode ter aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outra ajuda do governo. Está incluído ainda o trabalhador que tenha recebido rendimento tributáveis acima de R$ 28.559 em 2018. A ajuda foi incluída também idosos e pessoas com deficiência na fila do INSS para receber o benefício de prestação continuada. Até o fim da manhã de hoje, 600 mil pessoas já haviam se cadastrado e o pagamento acontece até 5 dias úteis depois da inscrição. Para tirar dúvidas, está disponível o telefone 111. Política. Pois é, né, gente? Agora a gente escuta aí falando sobre todas essas atitudes para ajudar e para beneficiar as pessoas no meio de uma pandemia dessa. Daí vem o quê? Vem o Detran do Amazonas e faz o quê, Carlão? Bom, em plena crise econômica provocada, Karime Leão, pela pandemia do coronavírus, o Detran Amazonas reajustou em 4,01% as taxas de serviço desde o dia 1º de abril. A taxa de licenciamento anual passou para R$ 74,00. A do licenciamento em atraso ficou em R$ 143,03 e a transferência de propriedade com vistoria foi para R$ 99,04. O anúncio do reajuste repercutiu muito mal nas redes sociais e obrigou a direção do Detran a voltar atrás na tarde de hoje. O reajuste, depois de tanta pressão, foi revogado. As pessoas que já pagaram as taxas com os valores atualizados em 4% vão ser ressarcidas. Esse governo, Karime, é uma fábrica, de produzir erros em sequência, de equívocos e medidas inconsequentes. Aonde, nós,
Karine? Que todos já viu isso. Em plena pandemia, reajustar taxas, tributos, impostos. Não, Aí, para, né, Carol? Para. Não tem condição, gente. A gente está vendo aí o mundo inteiro, a economia do mundo, ajudando as pessoas, tentando ajudar, colaborando numa situação tão difícil. Aí vem o Detran e quer reajustar agora em abril. Ah, para, gente. Vamos falar sério, né? Vamos ajudar as pessoas. Que isso? Que coisa feia. Cid Soares, o que você acha disso? Alô, Cid. Eu já fiz o pagamento, já estou esperando. Oi. Você já fez o pagamento? Estou esperando. Já, estou esperando já o ressarcimento. Pô, chega a ser um absurdo, né? Nathalie Moraes, você que está conosco também ao vivo, em home office, já pagou alguma taxa ou ainda bem que não, né? Ela nos escuta? Não, acho que não. Não deu para escutar. Sem problemas. Agora, 6 horas e 55 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje soubemos que um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais alerta que serviços hospitalares de Manaus devem começar a sofrer escassez de leitos e ventiladores mecânicos já a partir desta quarta-feira, dia 9 de abril. Em Manaus, o esgotamento de leitos de baixa complexidade pode ocorrer entre 26 e 30 de abril. O esgotamento de leitos de UTI deve ocorrer entre 8 e 18 de abril e o de ventiladores mecânicos entre 26 de abril e 4 de maio. O estudo alerta para a necessidade de se construir hospitais com novos leitos e ventiladores, intensificar o isolamento social e aumentar os testes feitos na população. Com essas medidas, seria possível adiar ou mesmo evitar o colapso no sistema de saúde. Também soubemos que a taxa de mortes de pacientes tratados com cloroquina no Amazonas equivale à de quem não usa e que a pesquisa precisa continuar. Soubemos que o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Amazonas, Januário da Cunha Neto, disse que o cenário das cidades do interior é preocupante. Falta quase tudo para lidar com casos graves do coronavírus. Todas essas informações fazem uma imensa sombra sobre o que as autoridades estaduais vêm anunciando para tentar amenizar a situação. São muitas lives nas redes sociais, muitas entrevistas virtuais. E a situação, que é bastante grave, não parece dar sinais de melhorar. A maior parte da população está fazendo o que as autoridades recomendam, mas está na hora das autoridades começarem a dar efetivamente a sua contrapartida. Não é nada não, é só a obrigação. Muito bem, Carimilhão. Final, né? Já estamos nos finalmente. Nós estamos já nos tchau, tchau, bye, bye, so long, farewell. Exatamente. Já são, 6 horas e 58 minutos. Cid Soares, seu boa noite. Oi, tô aqui. Tá aí, né? Tá tudo bem. Cadê o Emílio Luciano para falar nisso? Não, o Emílio Luciano está confinado, em isolamento, está de quarentena. Está dando um tempo. Né? Gente, uma boa noite para todos. Uma boa noite, querido. Boa noite pra você. Muito obrigada pela companhia. Um beijo. Muito bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. A gente volta com você amanhã, hein? A partir das 6 da tarde. Na sequência, você curte aí o Mix Tudo. Continue bem. Até. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.